A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Marcos Tedesco e estamos aqui para mais uma pré-aula para a classe dos jovens. A lição é essa. Olha só, né? Lição de jovens, ensina-nos a orar. A lição para a classe dos jovens, primeiro trimestre de 2021, uma lição escrita com muito carinho e que fala sobre a disciplina da oração. Ao longo dessa lição, você está acompanhando, são 12 orações selecionadas para serem estudadas em seus contextos. A primeira lição conversamos de forma geral acerca da oração e agora a gente vai continuar, né? Hoje a lição é a de número 5 e que diz o seguinte, olha só. Neemias, a oração de um construtor. Tá bom, pessoal? Essa lição está prevista, né, ela será estudada no dia 31 de janeiro. Estaremos já fechando o primeiro mês desse primeiro trimestre do ano de 2021. Antes de continuarmos aqui falando sobre esses estudos, eu quero primeiramente, mais uma vez, agradecer a oportunidade que a CPAD me concedeu de estar comentando, de ter escrito essas lições e estar aqui trazendo também esses vídeos para você, né, comentando acerca desses ensinamentos tão preciosos acerca da oração. Com certeza são ensinamentos muito edificantes para os seus jovens, tá bom? Espero que esteja sendo também edificante para você. Quero agradecer, né, ao doutor Ronaldo Rodrigues de Souza, nosso diretor executivo, também o pastor Alexandre Coelho, o nosso gerente de publicações. E com muito carinho também, né, o meu pastor presidente aqui da IADJO, né, a nossa igreja aqui em Joinville, pastor Sérgio Melfior, o meu pastor. E a gente fica muito grato porque é uma pessoa que tem sempre incentivado muito, muito mesmo a escola dominical, o estudo da palavra, e para mim é uma alegria muito, muito grande poder, né, estar aí trazendo então essas reflexões, sendo acolhido por esses homens de Deus. Meus amados e amadas, né, professores e professoras da classe de jovens. Hoje a lição é também uma lição muito abençoada. Vamos falar de Neemias, mas antes de falar já do conteúdo da lição, eu quero passar com vocês por 3 lugares aí que a gente já está ficando acostumado, né? Que sempre faz parte aí da nossa abordagem. Primeiramente, lembrar que toda lição ela precisa começar pela interiorização, né? O professor tem que assimilar a importância dos objetivos e é nos objetivos que ele busca ali, então, esse balizamento para que a aula tenha realmente uma validade ainda mais destacada na vida dos seus jovens. Vamos então dar uma olhadinha? Olha só, quais são os objetivos de hoje? Primeiro, mostrar a tristeza de Neemias diante da miséria do povo. Segundo, demonstrar a importância do jejum e da oração. E terceiro, enfatizar os resultados da oração de Neemias. E agora eu quero ver com vocês um pouquinho dessas dicas, né? A interação, que ela traz uma orientação para o professor, né? No seu ofício de professor, e a orientação pedagógica, que também ajuda o professor a pensar algumas estratégias específicas para essa lição. Vamos lá? Então, falando agora da interação. Na interação, meus amados, eu quero pensar com vocês uma continuidade da interação da pré-aula passada e também da lição da aula passada, né? Onde nós falamos sobre esse banco de ilustrações, esse arquivo que você deve fazer, né, para que você possa ter ilustrações a fim de usar nas suas aulas. Nós conversamos aí acerca do como é importante as ilustrações, como elas fazem a diferença na vida do aluno. E sempre uma boa aula precisa ter algumas boas ilustrações. E para pensar como construir as ilustrações, nós falamos na aula passada sobre como é importante você organizar um arquivo, que pode ser físico, ou pode ser também um arquivo virtual, né? Numa nuvem, por exemplo, ou no computador.
E dei também o exemplo meu, eu uso, né, muito esse banco de ilustrações e o meu arquivo ele é principalmente virtual, né? E uso bastante mesmo. E hoje eu quero falar um pouquinho como que você vai montando agora o seu acervo de ilustrações. E assim, é você ligar a sua antena, você estar captando. Você está viajando ali nas redes sociais, encontrou um tema que lhe chamou a atenção, que é do seu agrado, que você tem curiosidade por aquilo, que você acha que você vai precisar daquilo mais tarde para refletir? Simples, faz um print, né? Printa a informação. Ah, mas é bastante texto. Uma coisa que eu faço também é o seguinte, eu pego estou no celular, estou rapidinho, estou no ônibus, estou esperando numa fila tal, olhei e gostei. Eu copio esse link e envio para mim mesmo pelo WhatsApp, eu tenho ali salvo algumas coisas, aí quando eu chego em casa com tempo, vou no computador, aí eu abro, e aquele texto todo, eu faço isso sempre, porque daí eu sempre estou com o material pronto para ser usado. Eu copio ele, boto no Word, acrescento embaixo, né, a fonte, ou seja, de que site que foi tirado, quando que foi tirado, e isso serve também para imagens. Às vezes no Instagram tem uns perfis bem interessantes, com imagens curiosas acerca de questões que você pode vir a utilizar. Sempre estou printando e sempre guardando a referência, é muito importante. Façam isso com certeza enriquecerá em muito a sua aula. Já na orientação pedagógica, tem uma dica muito legal ali, é o seguinte, Neemias, essa dica pedagógica tem tudo a ver com essa lição, claro, né, precisa ter. Então, Neemias, meus amados, ele se sensibiliza com o estado em que estava a Jerusalém. Né? Quando chega lá um parente, seu irmão lá de Jerusalém e conta, olha, está assim, 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 ele chora, ele sofre, ele se sensibiliza e a partir dali ele começa a ter uma série de reações que serão determinantes para que ele volte depois a Jerusalém e venha justamente fazer a reconstrução da terra, né? A reconstrução da cidade. E isso só aconteceu porque ele estava sensível ao sofrimento, né, a toda a miséria e sofrimento do povo que vivia naquela terra. Olha só, gente, provavelmente são pessoas que ele nem conhecia pessoalmente, poucos talvez ele conhecesse, a maioria ele não conhecia, mas quando ele ouviu falar do seu povo sofrendo, o seu coração sofreu e ele quis ajudar. Isso aqui é interessante porque nos traz, então, uma indicação de poder envolver os jovens em missões bem interessantes. Né? E uma dica que nós damos aqui, então, converse com o pastor da sua igreja, converse com o seu superintendente de escola dominical, converse com o responsável pela área da assistência social na sua igreja, né? E procure saber aonde você pode, às vezes, criar uma frente de ação com os jovens para fazer com que pessoas sejam atendidas, né? Prepare uma sensibilização dessas necessidades, né? Apresente para os seus jovens essa necessidade, mas não faça assim, ó, quem quer ajudar, me ajuda, quem não quiser, tudo bem. Não faça isso. Entre para falar com eles, pode ser durante essa lição, inclusive, ao final dessa lição, seria bem legal você fazer isso. Chegue já ciente que você vai conseguir 100% de adesão. E mostre para eles a realidade. Olha, nós vamos lá ajudar tal família, ou nós vamos ajudar em tal lugar, ou nós vamos juntar tantas cestas básicas, ou nós vamos fazer uma visita a tal lugar, às vezes um asilo, às vezes um hospital que precise de visita, às vezes nós vamos, sei lá, procure conversar com o seu pastor, seu superintendente, o seu responsável pela área social, e buscando nessas pessoas, crie um caminho para que você possa, assim como Neemias, levar os seus jovens a trazer para essas pessoas uma vida diferente, uma vida de vitória sobre o sofrimento. Dito isso, meus amados, vamos agora para os tópicos da lição? Vamos lá? Então tá bom, segue comigo. A lição ela tem os seus tópicos, como nós sempre temos trazido, 3 tópicos, e o primeiro tópico dela vai falar sobre a tristeza de Neemias diante da miséria do seu povo. O segundo tópico vai trazer Neemias orando e jejuando em favor do seu
povo. E o terceiro tópico vai falar sobre os resultados da oração de Neemias. São 3 pernadas bem interessantes. E aí, a gente traz como indicação de leitura, né, ali na estante do professor, o livro Teologia Bíblica da Oração. O Espírito nos ajuda a orar, você está encontrando isso lá na página 38, ok? E é um livro de Robert Blount e Zenas Bicket. Ok, pessoal? Um livro maravilhoso que você precisa conhecer. E também, né, faço menção de um livro muito bom para ser usado não só nessa lição, mas nas próximas que virão, falando sobre Antigo Testamento. Nós vamos aí estudar Jeremias, Abacuque, Daniel também. Eu faço menção desse livro aqui, olha aqui só, do Eugene Merrill. História de Israel no Antigo Testamento. É um livro muito interessante, publicado, né, pela Casa Publicadora, e volto a dizer, você encontra esse livro no espaço virtual da CPAD e também nas lojas físicas e nas livrarias evangélicas do nosso Brasil, né, na maioria das livrarias evangélicas. E ali você vai entender então como é que estava a sociedade, como é que estava Israel, como é que estava também, né, o cativeiro, nesse momento aí, vivido justamente por quem? Por Neemias. Ok, pessoal? Vamos dar uma olhadinha melhor nisso então? Então, primeiro tópico dessa lição, ele vai falar então sobre a tristeza, né? Ele vai falar sobre a tristeza de Neemias diante da miséria do seu povo. E ali ele vai trazer, então, esse sentimento de Neemias perante os relatos, né? Perante os relatos que chegam para ele. E aí vem uma questão muito importante que eu desenvolvo no tópico 1, no subtópico 1.2, que é a questão da sensibilidade e empatia. Olha para mim, meus amados, olha aqui. Vamos cumprir, né? Vamos buscar levar os nossos jovens a esse sentimento de empatia e sensibilidade. O que é a sensibilidade? Eu me preparar, eu estar apto a sentir as coisas, a sentir as sensações, a sentir o meu contexto. E o que é a empatia? É você ter essa sensibilidade não só a partir do seu ponto de vista, mas é o se colocar no lugar do que sofre. Isso é muito importante. Neemias, quando escutou o seu irmão chegando e dizendo, olha, veja só, está acontecendo assim, assim, lá em Jerusalém. Neemias, ele sofreu, ele chorou, o seu coração, a Bíblia diz que, né, ele próprio diz, né, Neemias fala, e a Bíblia revela essa fala no versículo 4 ali, e chorei e lamentei por alguns dias. Ou seja, né, ele se sensibilizou com o sofrimento que estava sendo vivido, protagonizado por aquelas pessoas. Um mundo que agoniza é uma realidade tanto nos tempos de Neemias e é uma realidade nos tempos atuais. E eu faço a você, amado e amada, uma pergunta: será que os nossos jovens estão aptos a exercer sensibilidade e empatia, olhando para o sofrimento do próximo, dos outros? Nós precisamos levá-los a exercer essa competência tão preciosa, aqueles que almejam realmente fazer a obra do Mestre, né? É importante olhar que Jesus, ele olhava a pessoa dentro da sua integralidade. Então, não bastava apenas falar de amor, ele precisava amar a pessoa, ele precisava se colocar em ação para ajudar aquela pessoa. Eu acho maravilhoso uma das passagens bíblicas envolvendo Jesus, né? Quando todo mundo estava
buscando outros ambientes mais valorizados, Jesus ele se dirige ao tanque de Betesda. Ele olha aquele homem que estava há tanto tempo ali sofrendo e ele para tudo e ele vai falar com aquele homem que sofre. Por quê? Porque o sofrimento dele tocou o coração de Jesus. Nós precisamos buscar nos sentirmos abertos a sofrer a dor do outro, a fim de interceder pelo outro. E aí nós temos no tópico 2, essa revelação maravilhosa de que Neemias ora e jejua a favor do seu povo. E aqui tem toda uma sequência de como isso foi acontecendo. E Neemias começa dizendo, primeiramente eu chorei e lamentei. Aí no subtópico 2.2, e estive jejuando e orando, ou seja, tem gente que só ora, que só chora e lamenta. Sabe, tem gente que passa a vida chorando e lamentando, isso aí não pode, né? A gente precisa entender que há tempo para choro e lamento, e eu digo o seguinte, meu amado, nós precisamos mostrar para os nossos jovens que eles devem chorar quando precisa, eles devem lamentar quando precisa, não tem problema em chorar. Na verdade, nós precisamos chorar quando as causas nos levam às lágrimas. Agora, nós precisamos entender que há tempo para choro e há tempo para ação. E jejum e oração já é ação. Muita gente acha que não, a ação é quando você se levanta e vai fazer algo. A ação começa quando você já orando busca em Deus o direcionamento, quando você jejuando busca em Deus as condições necessárias. E aí ele se dirige à presença do rei, ou seja, num terceiro momento ele se dirige ao rei e aí o rei ele se coloca então em ouvidos à necessidade do homem. E é interessante, no tópico 3 agora, há toda uma sequência, né? O rei fala com o copeiro e atende o seu pedido, né? Ele encontra muitas adversidades, mas ele não desiste das adversidades, e aí nós temos uma das frases mais célebres de Neemias, e que é belíssima, né? Mostrando justamente a sua determinação em fazer aquela grande obra e não desistir, e no final, no tópico 3.3, no subtópico 3.3, nós temos ali uma declaração maravilhosa de Neemias. No capítulo 6 e no versículo 16, Neemias fala o seguinte, o nosso Deus fizer essa obra, que possamos, a cada dia da nossa vida, reconhecer que Deus peleja por nós, Deus faz a obra por nós, Ele nos fortalece, as forças são dele, as condições são dele, as energias são dele, o direcionamento é dele. Então, cada vitória que você conquistar ao longo da sua vida, deixe claro para o seu jovem, cada passo que o jovem der, cada êxito que o jovem der, ele tem que olhar para Deus e dizer, Senhor, eu te agradeço porque tu fizeste em minha vida uma grande obra. Amém, meus amados? É isso. Essa, então, foi nosso comentário aí, umas dicas para a lição de número 5. E no próximo domingo, se Deus assim permitir, nós teremos aí, então, uma pré-aula chamada, né, levando a reflexão acerca da lição de número 6, para o dia 7 de fevereiro, né, Jeremias, a oração e o lamento de um profeta. Que Deus abençoe e fiquem na paz do nosso amado Salvador, Jesus Cristo.